Pode assentar-se, que Deus abençoe sua vida. O maior desafio de nossa existência. Hebreus 4, e nós vamos depois ler mais outros versículos. Então, peço que você não feche a sua Bíblia, para que a gente possa meditar a respeito disso. Irmãos, um dos maiores problemas que nós encontramos hoje é a fé. É muito difícil nós encontrarmos alguém que tenha uma fé fortalecida a cada dia. É muito mais fácil você encontrar ex-frequentadores de igreja. Muita gente já fez parte de alguma igreja, muita gente já conheceu a palavra, já passou um tempo sentado nos bancos da igreja ou até trabalhando, mas muita gente está frustrada. Você encontra muita gente triste com a igreja, não entendendo as pessoas, dizendo que na igreja tem muita hipocrisia, que as pessoas elas são fofoqueiras e que na igreja não dá para ficar mais, que cada um tem que viver por si mesmo, e etc. E as pessoas vão se afastando. E tanto isso é verdade que se nós fôssemos assim fazer uma pesquisa por quantas pessoas já passaram, por exemplo, por esta igreja, que hoje não estão mais seguindo a Jesus, talvez nós ficássemos assustados, né? A igreja está completando aí 30 anos no fevereiro do ano que vem, mas nós íamos ficar assim, muito assustados, dizendo: aonde estão as pessoas? Elas estão em outra igreja? Não, a maioria talvez esteja em casa, esteja vivendo a sua vida longe de Deus. Qual o maior desafio da nossa existência? Nós vamos ver nesse texto que nós lemos, que nós somos desafiados a ter fé. Esse é o maior desafio, ter fé. E você que está aqui nessa noite vai concordar que existem momentos onde nós duvidamos de algumas coisas. E eu vou dizer para você uma coisa, não fique triste, mas isso é normal. É normal, às vezes, você ficar com dúvidas. É normal, não digo que seja bom, mas é comum que as pessoas que estão na igreja tenham dias sombrios, dias de dificuldade, de acreditar. Será que eu estou fazendo certo? Será que realmente vale a pena ir à igreja? Por que eu vou deixar de ficar na minha casa? Ou por que eu vou deixar de viver a minha vida se a vida é tão bela, tantas coisas, tantos prazeres, e eu vou ficar me envolvendo com Deus, uma coisa abstrata, uma coisa que pode não me levar a nada? E as dúvidas vêm. Esse texto ele vai tratar sobre esse assunto. Eu gostaria de ler novamente os versículos 1 e 2. Qual é o nosso desafio, né? Tenhamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então olha que coisa interessante o texto vai nos informar. Ele vai nos dizer que existem pessoas que podem ficar para trás. Mas por quê? A resposta está no versículo 2. Porque a Bíblia é verdade. Mas para que a Bíblia tenha o seu efeito, há necessidade de que tenha uma mistura aí. De um lado, Deus trabalhando em nós, e de outro, nós crendo que Deus é poderoso para fazer isso. Nós precisamos ter fé. Essa é a parte que nos cabe. Agora, fé é uma decisão. Fé é um momento de dizer: eu confio em Deus. Eu creio que Deus é poderoso para me ajudar, para estar comigo. Eu creio na palavra de Deus. Quantas vezes Jesus, ao encontrar-se com algumas pessoas, disse: vai-te, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus fez um milagre, mas o que realmente fez diferença
Por que que Jesus tomou alguma providência? Porque a pessoa teve fé. A pessoa creu naquilo. Mas o que eu estou dizendo aqui não é para que alguém diga assim, eu não estou vendo algum milagre acontecer na minha vida porque eu não tenho fé. Ou você precisa ter mais fé para ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O que eu estou falando é da palavra de Deus. E porque existe uma diferença entre o que eu quero e o que Deus quer para mim. Então, não se pode medir a fé de uma pessoa pelo eventual milagre acontecer ou não. Porque tem gente que manipula as pessoas dizendo, olha, você não ofertou o suficiente, você não orou o suficiente, você não teve fé suficiente, por isso não aconteceu. Mas, na verdade, existe a vontade de Deus para a nossa vida. E, às vezes, a vontade de Deus para a nossa vida é que nós passemos alguma dificuldade, para que a gente cresça também. E para que nós tenhamos fé mesmo sem nenhuma situação que nos auxilie na fé. A fé não precisa necessariamente ter muletas. A fé, ela é algo que não tem base nenhuma na natureza, não tem base nenhuma em alguma circunstância. É algo que brota no nosso coração. Nós decidimos crer em Deus. É uma bandeira fincada ali dizendo, eu decidi andar com Deus. E muitas vezes você vai ao médico e o médico diz alguma coisa para você, faça isso. Você pode fazer ou não. Se ele receitar um remédio lá, você pode ir à farmácia ou não. O que é que faz diferença, na verdade? É você acreditar que aquele médico compreendeu a sua doença, passou o remédio certo, e você vai gastar o seu dinheiro para comprar o remédio que ele mandou. E aí então você vai demonstrar que acreditou nele ou não. Porque eu tenho certeza que alguém aqui já deve ter ido em algum médico, não acreditou e não foi e não tomou o remédio. Agora, existe uma consequência de nós andarmos pela fé ou não. O versículo 3 a 11, eu gostaria de ler agora e gostaria que você acompanhasse. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar diz no dia 7º, e repousou Deus de todas as obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso em outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Vou ler até aqui por enquanto. Irmãos, o que significa esse texto? Significa duas coisas. A primeira, quando eu sou desobediente a Deus, eu fico desesperado. Quando eu sou desobediente a Deus, eu entro em desespero, desesperança, falta de fé, porque eu não obedeci a Deus. Por outro lado, independente das circunstâncias, se eu tenho fé em Deus, eu entro em algo que a Bíblia vai chamar de repouso, ou de descanso, ou de sossego, ou de tranquilidade, ou num lugar onde as obras cessam, onde o temor cessa, onde o desespero não existe, aonde eu tenho calmaria,
aonde eu posso repousar, descansar, porque eu estou seguro em Deus. Esse é o nosso exercício. Quando nós estamos em Deus, nós temos fé no que Deus está fazendo, nosso coração está em paz. Essa é a grande diferença. Porque algumas pessoas dizem, eu estou numa aflição, estou passando um problema muito difícil. Quando nós confiamos em Deus, nós entregamos nossas cargas a Ele. Nós entregamos toda a nossa frustração, todos os problemas, e nós passamos agora a ter só um objetivo: descansar. E esse é um exercício muito difícil, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Um filho fica doente, uma notícia que acabou o dinheiro, ou uma situação de uma cirurgia iminente, e alguma coisa assim, uma situação de uma notícia de talvez desemprego, e aí entramos num desespero. Mas Deus nos pede para confiarmos nele. E a confiança em Deus vai muito além daquela circunstância. Pode ser que o desemprego aconteça? Pode. Mas Deus está acima do emprego. Às vezes uma oportunidade maior surge. Às vezes uma doença, sim, acontece uma doença. Mas Deus está acima da doença. Nós não sabemos qual a vontade de Deus, mas nós estamos descansados. Nós estamos tranquilos. Muita gente se desespera. Eu não gostaria aqui de falar no nome de quem eu vou dizer agora. Mas existem algumas pessoas que às vezes recebem alguma notícia, entram num desespero e aquilo nem aconteceu. Nem é fato, é só um boato. Mas a pessoa entra num desespero tão grande e parte para uma situação tão difícil que fica doente pela notícia e não pelo fato. A pessoa não está ainda com fome, mas pelo fato de não ter, na sua visão, quem vai pagar a janta, então já fica, nem almoça. Não consegue comer o prato de comida que está sendo colocado diante de si, não consegue receber um presente, não consegue dar um sorriso, não consegue retribuir um abraço. Por quê? Porque está tão preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu, que não vive o dia de hoje. O nosso problema é que nós precisamos confiar na providência de Deus. E Deus, por exemplo, no tempo que Israel andava no deserto, Ele mandava providência diariamente. O maná vinha diariamente. Eles não tinham maná para o dia seguinte, a não ser na sexta-feira. Mas eles não poderiam sequer guardar mais do que o suficiente para aquele dia. Era para guardar só o que se precisava comer. Se a pessoa resolvesse guardar mais, aquilo estragava, cheirava mal e criava até bicho. A comida que estava sendo comida. Então nós temos que aprender a confiar em Deus dia a dia. Nós temos que crer que Deus está cuidando do nosso dia de hoje. E amanhã Deus vai estar lá também. Deus vai suprir o que você precisa amanhã. Não deixe de dormir hoje por uma coisa que vai acontecer na sua visão amanhã. Durma com tranquilidade. Coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo. Porque Deus está cuidando das coisas. Confie em Deus. Eu tenho uma notícia aqui para dar, que talvez você não vai gostar. Mas mesmo que você morra, seguro em Deus. Esse que é o nosso problema. Nós queremos fugir das coisas. Mas, meus queridos, a morte não é problema para nós. Nós cremos em Cristo, nós seremos ressuscitados. Há ressurreição para nós. Então, se alguém não está preocupado sequer com a morte, por que vai ficar preocupado com a vida? Por que vai ficar preocupado com o prato de amanhã, se porventura nós sabemos que a vida é mais importante que a comida? Como o próprio Abraão nos ensina, com uma frase: Deus proverá. Não foi só uma vez que ele disse isso. Deus, quando eu precisar, Ele vai estar lá.
E o salmista várias vezes vai dizer: o Senhor é a minha rocha, meu rochedo, meu refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. Então nós temos que aprender que Deus vai estar lá também. Deus está em todas as circunstâncias. Por isso esse texto aqui, ele é um divisor de águas. Não pode haver desespero. Não pode haver numa pessoa que crê em Deus, assim como que se estiver dizendo não há mais solução. Porque sempre Deus traz solução. Sempre Deus traz escape. Sempre Deus traz um milagre na hora certa. Vocês se lembram daquele paralítico que estava ali e alguém disse, quem foi que pecou? Foi o seu pai, sua mãe, foi ele? E Jesus disse assim, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Isso aconteceu para a glória de Deus. Agora a pessoa nasceu com aquele problema. Alguém vai dizer, mas como? Nasceu um bebezinho doente? Como que Deus permite uma coisa, uma desgraça dessa? Uma notícia de doença? Uma mulher que tinha corrimento de sangue há 12 anos, por que Jesus já não resolveu o problema dela logo de uma vez? Por que esperar 12 anos toda a fortuna dela? Por que deixar a filha de Jairo morrer? Por que se encontrar com a viúva de Naim e então tocar no esquife? Por que esperar Lázaro morrer? Você percebe que parece que Deus sempre chega atrasado, não sei se dá essa sensação. Parece que Deus está sempre chegando atrasado, deixa a desgraça acontecer primeiro para depois fazer o milagre. Porque, na verdade, Deus não precisava fazer milagre, era só não deixar a desgraça acontecer. Todo mundo nascia são, ninguém morria, ninguém ficava cego, ninguém ficava paralítico e não precisava de nada. Mas qual é o problema? O problema é que Deus quer a nossa fé. Essa é a diferença. Deus não está muito preocupado se a pessoa nasceu paralítico, ou cego, ou coxo, e nem se morreu. Mas Deus quer que nós apresentemos a Ele a nossa fé. Porque a morte não é problema para Deus. Mas a fé é o maior desafio da nossa existência. Você vai passar por problemas, eu também. Mas você não deve entrar em desespero. Você deve confiar no Senhor. Deve saber que você está repousando na poderosa mão de Deus. E a palavra descanso não quer dizer dormir. A palavra descanso quer dizer paz. Quer dizer plenitude. Quer dizer que você está tranquilo. Ninguém consegue dormir no momento de tribulação, de apavoramento, mas quando tudo está bem, quando tudo está calmo, quando você se sente seguro, você está em descanso. Agora versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Agora, se você entendeu até aqui, você percebeu que o texto está falando de fé, não é isso? Nós estamos falando aqui de fé. E quando nós entramos no versículo 12, nós entendemos, pelo contexto, que a palavra de Deus, ela entra em nós e ela analisa a nossa existência por dentro e verifica se nós temos fé. Por isso ela é apta para discernir, por isso ela é viva e eficaz, por isso ela é penetrante até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando eu entro aqui com a minha fé e Deus vem com a sua palavra, a palavra de Deus, ela discerne se eu estou com fé ou não. Por isso que alguns leem a Bíblia e não faz efeito nenhum. É como se falasse assim, é um livro. Eu não entendo o que tanto esses crentes
ficam preocupados com esse livro, tanto discutem, estudam, analisam. Eu não entendo nada, um livro que para mim é cheio de histórias e mentiras e coisas que não se encaixam. E algumas pessoas vão dizer assim, cheio de histórias, de fábulas. Por quê? Porque a Bíblia, ela faz efeito em quem tem fé. Se uma pessoa não acredita na palavra de Deus, ela é um livro qualquer. Não toca nessa pessoa. A pessoa entra na igreja, ouve a palavra, vai embora, não faz nenhuma diferença. Por anos. Um filho, um marido, uma esposa, um vizinho, que a gente fala e a pessoa não entende nada, e a pessoa acha que a gente é louco, e acha que a Bíblia não vale nada. O que acontece? A resposta está aqui. Porque a palavra de Deus, em primeiro lugar, é viva. A palavra de Deus contém vida. Quando você estiver desesperado, você recorra à palavra de Deus. Algumas pessoas me perguntam, pastor, aonde que eu devo ler quando eu estou sem fé? Eu falo, olha, em qualquer lugar, leia a palavra. Leia a palavra porque ela é viva. Ela contém vida. Ela vai entrar em você, vai pegar a sua fé e vai fazer como um fósforo que você joga num combustível, vai pegar fogo dentro de você. E é eficaz. Eficaz quer dizer que cumpre aquilo pelo qual ela é designada a fazer. A palavra de Deus é eficaz. Ela cumpre o seu propósito. Quando você tem fé e você lê a palavra, ela eficazmente cura a sua alma, modifica você por dentro. Você sai restabelecido, sai revigorado. Mas você precisa ler a palavra, porque ela é eficaz. Nenhuma outra coisa tem eficácia. Pode até ter algum resultado. Você vai conversar com alguém, gostei de falar com essa pessoa. Talvez uma outra religião, as pessoas vão lá, eu achei legal aquilo que a pessoa falou, olha, tem até um certo sentido. Mas eficaz significa dizer, a palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito de transformar você em filho de Deus, em algo, em salvar a sua alma do inferno. Não faz cosquinha, ela resolve o problema. Não passa dor de cabeça, ela sara a doença. Sara a doença do pecado. Mas precisa ter fé. E o versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia todos estaremos diante do trono branco de Deus. E ele vai olhar para nós e vai perguntar, e aí? O que você tem para falar para mim? E a pessoa vai dizer, eu não acreditei. E Deus vai dizer, sem fé é impossível me agradar. Você não me agradou. Você não creu. Você jamais acreditou. Tinha minha palavra, mas você não creu. Não, mas agora eu creio. Não, aos homens está destinado a morrer uma vez só e depois disso o juízo. Você não creu. Como Jesus disse daquele homem, do rico e de Lázaro, que morreram, né? Um foi para o seio de Abraão, Lázaro, e aquele rico foi para o inferno, e ele desejava que alguém molhasse ali a sua boca, que estava com sede, ele gritava, e aí ele fez um pedido, eu quero voltar, eu quero dizer que, olha, aqui é verdade, talvez se vocês mandarem algum dos mortos de volta aí, e aí, mande alguém para explicar, falou assim, olha, se eles não crerem nos profetas e nem na lei, eles não creem em ninguém. E esse pedido, inclusive, é absurdo, porque existiu Cristo que ressuscitou dentre os mortos, mas as pessoas não creem nele. E ele disse como é lá, mas as pessoas não creem. As pessoas não creem. Mas nós cremos. Nós cremos. Versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Meus irmãos, nós temos que reter firmemente aquilo pelo qual confessamos, Jesus Cristo. Se algum dia você estiver ouvindo ou vendo alguma coisa, e você percebeu que aquilo está tirando você do foco de Cristo, clame pelo nome de Jesus, porque isso vem de Satanás. Os jovens, às vezes, são tolos. Eles se veem sendo levados para longe de Cristo, e eles não voltam para Cristo, eles vão se deixando levar por outras sensações, outras coisas, e Cristo vai ficando para trás e tudo bem, e quando eles percebem já estão longe. E eu vou dizer uma coisa para você, o caminho de volta é bem mais difícil. Cair é fácil, mas levantar é muito difícil. E muitas pessoas que conhecem a verdade não têm mantido firme a confissão. Eu aconselho você a todos os dias da sua vida acordar de manhã e dizer: eu mais uma vez hoje, Senhor, creio em Ti, Te aceito como meu Senhor, meu Salvador. No dia de hoje, o Senhor seja Senhor da minha vida mais uma vez. Porque tem gente que fala assim: eu já vi isso, eu sou crente há 40 anos, faz 40 anos. Não adianta você ser crente há 40 anos se no dia de hoje Jesus Cristo não é o seu Senhor. Não conta por tempo. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é todo dia. Por exemplo, eu sou casado. Eu posso ser fiel, vou fazer 20 anos de casado. Pode ter sido 20 anos fiel, mas se eu não fui um dia fiel, eu tenho que ser fiel todos os dias a Jesus. Manter firmemente a minha confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha, nosso Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. Aqui a Bíblia está falando, não sou eu que estou dizendo. Foi tentado em tudo. Ah, mas não li na Bíblia que ele foi tentado em tudo. Está escrito aqui. Está escrito aqui. A palavra de Deus está dizendo que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas graças a Deus ele não pecou. Agora, qual é a vantagem desse versículo para nós? O que quer dizer para mim hoje esse versículo? Quer dizer o seguinte, que Jesus, ele se compadece de você, ele sabe do que você passa. Ele não está contra você, ele está a seu favor. Esse é o que nós precisamos entender. Essa parte do Evangelho. Qual a parte? A parte de que quando eu oro, quando eu choro, quando eu coloco minhas dificuldades, minhas súplicas diante de Jesus, ele diz assim: eu entendo você. Não é maravilhoso saber que Deus também é homem? Que Deus também tem a sua parte humana? Que Deus se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quer dizer que quando você ora, Jesus sabe exatamente o que você está passando. Você pode orar e confessar para Ele, porque Ele entende você. Deus Ele não está apontando para você, mas Ele está do seu lado. Ele está com você. Na sua maior dificuldade, você errou, você passou por um problema, é muito difícil. Você roubou alguma coisa, mentiu em alguma coisa, você falhou em alguma coisa, você não cumpriu algum compromisso que você tinha e chateou muito alguém. Pois bem, confesse a Jesus, diga: Senhor, é difícil. E Jesus vai dizer: eu sei que é. Por isso que eu morri por você. Por isso que eu fui aí resgatar você, porque eu sei como é. Nenhum lugar, em nenhuma religião, em nenhum outro lugar, você vai encontrar um Deus que tenha se feito homem e tenha se compadecido das suas dificuldades, porque passou por elas também. Não existe nenhuma outra ideia humana parecida com isso aqui. Nosso Deus é sem igual. Qual o maior desafio da nossa existência?
crer em Jesus. Versículo 16, concluindo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Observe algumas coisas que tem nesse versículo. A primeira coisa que chama a atenção a mim é que nós devemos nos achegar ao trono da graça de Deus. E como é que nós fazemos isso? Quem pode me ajudar? Como que eu me achego ao trono da graça de Deus, se não em oração? Meus irmãos, nós precisamos orar. Você precisa reservar um tempo, desliga lá a televisão um pouquinho. Não vai cair o dedo. A notícia de hoje vai aparecer amanhã cedo outra vez. E se for muita coisa muito importante, você vai ver no sábado, e vai ver no domingo, vai ver outro dia, vai aparecer outra vez. Se é tão importante assim, até o capítulo da novela que você desligar, se é tão importante, vai ter reprise daqui a 50 anos, não importa. Mas falar com Deus é uma coisa inadiável. Porque pode não ter o amanhã. A vida da gente não tem reprise. O dia de hoje perdido é perdido para sempre. Aquela hora que o Espírito Santo falou no seu coração: para com tudo e fala comigo. Para. Se achegue ao trono da graça. Porque o trono da graça de Deus é o único lugar onde você vai encontrar esperança para a sua vida. Não é em mais uma meia hora jogando, mais uma meia hora assistindo novela, mais meia hora assistindo, lendo um jornal, ou falando com alguém por telefone. Nada é tão eficaz quanto a oração, quanto a se chegar ao trono da graça de Deus. Por quê? Para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça. Misericórdia, meu querido, você não vai encontrar no balcão de um hospital, você não vai encontrar no balcão de uma repartição pública, você não vai encontrar conversando com um médico, com um advogado, com um juiz, com qualquer coisa. Você só vai encontrar misericórdia de verdade, de fato, na presença de Deus. E graça na presença de Deus não tem outro lugar, não é falando com ninguém. Tem gente que gosta de ligar para as pessoas. Ligue para Deus. Ligue para Deus. Nos todos os sentidos que essa frase possa ter. Para quê? Está aqui. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus, Ele sabe a hora certa de ajudar você. A Bíblia vai dizer que nós não somos tentados além das nossas capacidades. Quer dizer, lá, antes de tudo e acima de tudo, está Deus vendo todas as coisas. E Deus, Ele não é como nós. Ele tem capacidade de controlar as situações e deixar as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. A gente aqui embaixo entra com a nossa fé e Deus entra com tudo. Ninguém que é crente deve dizer assim: eu não aguento mais, ou isso não tem mais solução. Por quê? Porque quando você diz isso, você está dizendo: Deus não é capaz. Como não? Ah, morreu, acabou. Mas Deus pode ressuscitar. Eu não sou capaz de compreender as coisas que Deus está fazendo. Tem coisas que eu não entendo. Eu não tenho todas as respostas, nem você. Mas tem uma resposta que serve para todas as perguntas: é crer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa em tempo oportuno. Tem um momento que Ele vai fazer, não é no meu momento. Tem gente que vai esperar uma vida inteira. Tem gente que não vai ver a promessa cumprida durante a sua vida. Por exemplo, mais uma vez falando de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, ou de Moisés, ou de Josué, eles não viram Cristo na cruz, mas eles creram. Davi não viu, mas creu. Creu na rocha,
creu na salvação. Nós também não vimos, e Jesus vai dizer, bem-aventurados os que não viram e creram, seja feliz. Porque você crê, mas você não viu. O seu abraço vai ser mais forte com Jesus. Porque você não viu, mas você creu. Quando você o encontrar, ele vai dizer, você creu em mim. A despeito de qualquer coisa, em tempo oportuno, eu salvei você. Qual é o tempo oportuno? Eu não sei. Não sei qual é o tempo oportuno de Deus. Só Ele sabe. Assim como, por exemplo, a segunda vinda. Eu não sei quando vai acontecer. Eu não fico fazendo conta também para saber. Porque se Jesus falou que nem os anjos sabem, nem ninguém, só o Pai, então eu não tenho que me preocupar com isso. Tenho que ter fé que Ele vai voltar no tempo certo. Mas Ele vai voltar e vai levar você. E tem gente que fala assim, mas eu vou, e fulano, e eu não sei, mas você creia que Deus vai fazer a coisa mais linda. Isso é interessante você pensar. Será que Deus não sabe o que está fazendo? Ou será que nós estamos aqui, nesse lado da existência, num lugar onde nós simplesmente nascemos para crer? Mas eu não sei como é que vai ser as criancinhas lá na África, ou como que vai ser o pessoal lá da China. Eu não sei dos outros. Mas se um índio morrer, eu não sei. Eu sei que eu tenho que crer. Tem gente ele se fia, ou se anula na fé pelo que não sabe. Mas a fé não é saber, meu querido. A fé é crer. Faça o melhor que você puder. Faça a sua parte, que é crer. Ande pela fé. E deixe Deus ser Deus. Deixe Deus fazer. Você orou pela pessoa lá da África, você não tem condição de viajar para a África? Fique tranquilo. Descanse em paz. Tem gente que tem um chamado missionário e não consegue nem dormir. Calma. Deus sabe o que está fazendo. Em tempo oportuno. Em tempo oportuno. Quando for a hora, quando for o dia, quando for o momento. Mas enquanto não é tempo oportuno, descanse no Senhor. Descanse nas suas promessas. Faça o que está ao seu alcance. Está ao seu alcance vir à igreja, venha. Não está, não venha. A responsabilidade é sua. Não vai deixar, por exemplo, de cuidar da sogra que está morrendo lá, ou do pai, para vir ao culto aqui, não dá o remédio na hora. Dê o remédio. Cuide, dê a comida. Agora, o que não justifica a pessoa não está estudando, não está fazendo nada, não está cuidando de ninguém, porque até quem está cuidando vem na igreja, quem não está não vem, não entendo, mas tudo bem. Então não é isso, cada um sabe o que está fazendo. Mas em tempo oportuno, Deus providenciará o que tem que ser feito. Às vezes a gente olha para esses cartazes assim, eu já fiz isso, tem lá uns cartazes do planeta assim, aí tem lá, lugar onde Jesus nunca foi pregado. Eu falo, ai meu Deus, vamos todos morrer. Uai, vamos orar por isso, vamos fazer a nossa parte. Mas tem gente que sonha com Jesus, sabia? Tem gente lá que sonha com Jesus e aceita Jesus em sonho. Não precisa ficar desesperado. Deus também faz o trabalho dele. E nosso Deus é trabalhador. Nosso Deus também não é um Deus que fica só... Não, Ele trabalha até hoje, disse Jesus. Vamos descansar no Senhor. Fazer a nossa parte. Nossa parte está aqui. Vamos fazer a nossa parte como igreja. Nossa parte é, primeiro, cuidar da nossa vida. Segundo, cuidar da nossa família. Terceiro, cuidar da nossa igreja. E aí a coisa vai aumentando. Mas não adianta não estar cuidando da própria vida, querer... Eu não posso dar nada que eu não tenha. É certo eu roubar de alguém para dar para outra pessoa? Então eu não posso dar o que eu não tenho. Primeira coisa, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança, comunhão com Deus, eu e Deus. Primeiro eu tenho que... Por exemplo, eu não posso... se eu deixar de comer, eu não consigo pregar. Se eu ficar uns 10 dias sem comer, talvez eu não consiga nem falar aqui.
Não é egoísmo. É egoísmo, por exemplo, se eu tomar um lanche antes de vir na igreja? Não, senão eu não consigo pregar. Então você primeiro cuida de você, cuida da sua família, faz o que tem que ser feito, organiza, planeja e vem. E tenha fé, não se desespere. Nunca se desespere. Que em tempo oportuno você vai ver Deus agindo poderosamente na sua vida. Você só vai depois agradecer e louvar a Deus. É isso, a sua parte é essa. Na sua família, está passando um problema na família? Ore, confie em Deus. Em tempo oportuno, Deus vai fazer um milagre. Tempo dele. Está com um problema financeiro? Ore, confie em Deus. Em tempo oportuno, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Está com alguma dor no corpo? Ore, em tempo oportuno Deus vai resolver. Está faltando alguma coisa naquilo que você precisa? Ore, Deus vai resolver o que está. Peça a Deus em fé, entrega, Senhor, estou precisando de um copo d'água. Deixa Deus, talvez Deus vai fazer passar a sua sede. Talvez o problema não é o copo d'água, talvez o problema é outro. Tem um monte de jeito de Deus fazer as coisas. Elias, ele recebeu um lanche e ficou 40 dias sem comer, corria mais que os cavalos. O problema não é comer. Para nós não tem problema nenhum. Nosso problema é só um, fé. Fez isso, deixa Deus fazer o resto. Vamos orar. Eu peço que você fique de pé, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor tranquilize o nosso coração. Ó Deus, que nós tenhamos um relacionamento maduro contigo, onde nós confiamos na tua promessa, que o Senhor vai cuidar de nós em tempo oportuno. Nós não vamos nos desesperar, nós não vamos entrar em pânico, mas nós vamos confiar. Porque, Senhor, sabemos que tudo que o Senhor faz é muito melhor do que nós sequer imaginaríamos. Ó Deus, derrama em nossos corações uma fé genuína, uma fé inabalável, porque é isso que nós precisamos. Ó Deus, age em nossos corações antes de agir nas outras coisas. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino 337 do Inário para o Culto Cristão. 337, chuvas de bênçãos. Que esse hino seja a sua oração para essa noite. Três, sete. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, tempos benditos venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Senhor, abençoa nossas vidas, agora no retorno aos nossos lares, fica com nossas famílias. Senhor, aumenta a nossa fé, que confiemos em Ti e que não nos desfaleçamos pelo caminho, mas que a nossa esperança seja renovada,
para que a tua graça, a tua misericórdia nos alcance. E da nossa parte, nós apenas confiemos em ti. Ó Deus, que nós aprendamos a viver com o maná que o Senhor nos dá, esperando o dia que passaremos para a terra prometida, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais absolutamente nenhum sofrimento, porque o Senhor mesmo enxugará a nossa lágrima. Ó Deus, te agradecemos pela esperança que temos em ti, que esse mundo não nos vença, mas que nós vençamos o mundo através de Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos, amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida.